direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui de Brasília. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje Enno Michels. É isso? Isso é alemão, né? É de origem alemã. Alemã, né? Alemã. Que é um produtor do Paraguai, que é um diretor lá da APS, Associação do Produtor de Soja, Oleaginosas e Cereais del Paraguai. Seja bem-vindo, Enno. Enno, me conta um pouco aí agora, antes da gente começar, a sua história. Então você é um brasileiro paraguaio, né? Um brasiguaio. Não, aí não é? O que é brasiguaio? Tá. Corrige. Interessante essa observação. Brasiguaio não somos nós, somos imigrantes no Paraguai. Brasiguaios foram dados quando teve a desapropriação da fazenda Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, daí foi reservada uma parte da fazenda para os brasiguaios, os brasileiros que retornaram do Paraguai. Esses são os brasiguaios. Nós somos brasileiros imigrantes no Paraguai. Entendi. Então, a minha história, mais ou menos em 1976, o meu pai migrou para o Paraguai, eu tinha 14 anos. E daí eu não tinha outra a não se acompanhar ele, né? O pai tinha 5 alqueires de terra no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Conheço lá. E daí a gente foi para lá e foi prosperando. Eu voltei em 81 para Foz do Iguaçu, serviço militar. Em 82 retornei ao Paraguai e estou trabalhando lá até hoje, né? Então consegui minha área própria. Mas seu pai está lá ainda? Meu pai é falecido há 14 anos. Mas é de irmãos, é só você? Não, nós somos 6 irmãos. Todos estão lá? Todos estão lá. A minha irmã agora que ela tem terra no Paraguai e tem um parque aquático em Santa Terezinha Itaipu, perto de Foz do Iguaçu, né? O que é esse parque aquático? É um parque de diversão, assim, tem piscinas, tem tobogã. É dela isso? É dela. Ela está ali com a outra minha irmã que é deficiente, então as duas estão juntas, né? Mas ela tem as terras no Paraguai. São 6 irmãos? 6 irmãos. Os outros estão todos radicados lá, né? E eles plantam também? Plantam também. Tudo planta soja, essas coisas? Soja, mesmo sistema do oeste do Paraná, né? Sistema... Lá faz soja, milho? Como é que... Soja, milho. No Paraguai ainda você pode fazer soja safrinha. Planta soja em setembro, colhe a soja em janeiro, volta a plantar soja. Mas não está dando muita ferrugem daí lá? Aí que é o tema, que nós como Grêmio sempre contestamos, mas... O que é Grêmio? Grêmio eu não gosto do Grêmio, para mim o Internacional é melhor do que o Grêmio. Não, estamos juntos, eu sou Inter também. Ah, tá, você está falando de Grêmio. Não, Grêmio seria a APS. O Grêmio seria a associação. Associação, exatamente, então para entender. Porque tem que tomar cuidado se você está falando, né? Associação, porque Grêmio... Né? Então, você está logo de azul... Não, mas Deve falar de Grêmio. É o Inter, né? É interessante, quando eu comecei a torcer para o Inter, na época que eu estudava no ginásio ali em Mercedes, todos os colegas tinham um time. E justo o Inter foi em 77, né? Campeão. Daí eu fui torcer para o Inter, até hoje. Sofrendo, mas igual dava as alegrias também. Então, daí a gente tá lá, Mas daí seu pai foi para lá, levou toda a família, né? E aí vocês começaram a trabalhar lá, você serviu o exército, voltou para trabalhar na roça. Sim. Trabalhando junto com o pai no começo ali, depois adquiriu um pedaço de terra para você, casou com uma filha de imigrantes também que estão lá, e agora você tem 2 filhos, é isso? Os 2 filhos, a filha mora em Foz do Iguaçu, ela é arquiteta, e meu filho é técnico agrícola, trabalha lá no Paraguai numa empresa de venda de agroquímicos, né? Faz 26 anos, a gente formou uma associação, né? Associação de Produtores de Soja Nova Esperança, mas construímos um silo, né? Certo. Grupo APAN S.A. aqui em Nova Esperança. Hoje o maior agrupador e financiador da agricultura é o Grupo APAN, né? No qual eu sou sócio e diretor. Então, assim, hoje eu falo, se me pergunta o Paraguai é bom, para mim é bom, porque o capital que eu consegui reunir foi trabalhando lá, né? Foi trabalhando lá e estive na política por 12 anos. Fui vereador lá, concejal, né? Por 12 anos. Inclusive, interessante, hoje vemos a Impasa, a indústria de álcool no MT, no MS também, no Maranhão construindo.
A Impasa começou vizinha de casa lá. É? Eu era vereador na época, consegui exonerar imposto à construção e patente comercial da indústria por 3 anos. Então eles devem gostar de você, né? Eu sou muito amigo do seu Zé Lopes, do filho dele. Na verdade, o etanol aqui no Mato Grosso, ou no Brasil e no Mato Grosso, começou por causa da Impasa. Na época, eu era presidente da ProSoja, fomos para o Paraguai, fomos visitar a Impasa e vimos a tecnologia que tinha lá e trouxemos ali para Campo de Julho, onde foi criada a primeira usina Flex, né, de lá. Foi realmente o modelo. A Impasa fica a 3 quilômetros da minha propriedade, né? Então... Agora me fala um pouquinho, como é que foi essa luta lá? A terra que você estava assim, era uma terra aberta já? Era campo, era mata, era o quê? Como é que foi essa? Não, era mata. A parte era... Adquirimos, quando o pai comprou, estava em hortelã, né? A parte era mata e parte estava em plantação de hortelã, menta. E depois a menta terminou, se passou a soja. Daí em 1990, quando eu casei, eu comprei meu primeiro precinho de terra e fui fazendo loucura, né? Tipo assim, fazendo dívida que não conseguia pagar com um ano, conseguia enrolar para frente e conseguia formar um capital, né? Então, hoje, se fala de problemas de documento de terra no Paraguai, existe sim, alguns setores têm problema de terra. Isso tem... Aqui Mas você não tem? Não, minhas áreas são tudo terra titulada, terra tudo livre de problemas, como a grande maioria do... Agora, como é que você vê lá, você que está lá, assim, e hoje, por exemplo, tem oportunidades ainda no Paraguai, porque diga assim, para ir, ou já está, realmente não tem áreas, ou fala assim, não, é melhor você tentar ir para as regiões de fronteira aqui do Brasil, ou lá no Paraguai ainda existe essa possibilidade da pessoa, como aconteceu com você, ainda acontecer? Esse timer que a gente passou não existe mais. Hoje, se você vai com capital daqui do Brasil para comprar área lá, você consegue comprar. Mas áreas prontas para mecanização, a área já cultivando, é de 12 a 15 mil dólares a hectare. Já é um bom preço. É um bom preço. E, por exemplo, assim, eu estou lá já radicado, tenho direito adquirido, eu posso comprar terra dentro dos 50 quilômetros da faixa de fronteira, que da divisa do Brasil. 50 quilômetros é a faixa de fronteira. Quem chega hoje lá não pode, né? Não pode comprar. Você pode ir lá comprar, de repente pode botar no meu nome e você faz documentação. Mas não é bom negócio para mim, né? Não, fazer isso, botar no seu nome minha terra. Não, eu estou usando, tô brincando. Eu estou usando como exemplo. Eu sei, né? deixa de saco. Não, mas tá certo. Mas se quiser confiar também, eu vou pegar e depois vou plantar e depois de 10 anos eu transfiro. Então, precisa de 10 anos daí? Não, você precisa ter 10 anos de erradicação para ter os direitos adquiridos. Mas você falou que custa de 15 mil dólares, né? A hectare. 15 mil dólares, então isso nós estamos falando que é bastante, né? Isso em sacas de soja seria o que hoje? 500 sacas? Então, hoje lá não tem essa modalidade de conversão em saca de soja. Então, mas quanto que está a soja em dólar lá hoje? Hoje soja atual está 22 dólares a bolsa. Então, se você for 15, seria 750 sacos. 757 sacos. É o preço do Mato Grosso. É o preço do Mato Grosso. Então, hoje, ano passado, teve muitos que venderam propriedade lá e investiram no Maranhão, né? Compraram área no Maranhão. Então... porque o preço está muito bom. Também porque a logística lá, a logística como é que é? Você vende soja, ela volta para o Brasil para depois sair ou não ela vai para o Paraguai? Não, a soja paraguaia, a grande parte vai para portos no Rio Paraná, em Assunção, e vai para a Argentina. 78% da soja paraguaia ela é industrializada na Argentina. E tem bastante venda de soja para a indústria brasileira também. E tem a indústria paraguaia também, ela tem já boa indústria, né? O milho, grande parte do milho lá perto da Impasa, a Impasa absorve. Ela tem duas indústrias, né? Tem Canindeyú, onde é que eu moro, e São Pedro, o outro estado. Então, a Impasa absorve bastante milho. E daí vai muito milho para o mercado brasileiro. Na fronteira ali vem para... Entendi. Só um minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí.
De volta direto ao ponto, conversando aqui com Eno Michels, certo? Acertei? Eno Michels. Michels. Tem que saber falar de Michels. Depende se for um estrangeiro, vai falar, vai lá Michels. Michels. Mas Michels a gente acostumou a falar, né? Lá, como é que te chamam? Eno. Eno. Qual o sobrenome? Acertam? Michels. Michels. É fácil, né? É fácil. Mas você, como um alemão teimoso, que né? Me fala um pouquinho agora assim. Você conhece o Brasil, tem um grande contato, você é da associação que é o ISGA também, que é a Associação Internacional de Produtores, fazem parte. Aqui no Brasil a gente está tendo muito problema com a questão ambiental, né? A questão de desmatamento, a questão de queimada, ou seja, tudo que é coisa negativa se acusa o produtor rural aqui. Exatamente. Como é que é a visão do produtor pelo Paraguai? Né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, apesar de ser brasileiro, o produtor muitas vezes é mal visto até pela própria sociedade, o que é o equívoco. Tem melhorado, tem essa imagem, tem, né? Porque queria falar você como desmatador, que é um absurdo, não acontece. Mas como é que essa visão, qual que são os principais desafios de vocês no Paraguai? Não, a gente tem visto que nas reuniões do ISGA, do IOPD, que teve agora na Alemanha, em junho, em Wismar, são muito similares os problemas. Nós temos a imprensa que ataca, nós temos os ambientalistas que atacam, muitas vezes sem ter conhecimento de causa. Exemplo, um produtor aplicando cal, fazendo calagem da terra, e ele foi denunciado que estava contaminando, estava jogando veneno no ar, né? Sendo que o cal é só um pó de rocha que está corrigindo o solo. Então, a gente tem esses problemas também. Acontece... faz uma questão de 10 dias, eu fiz uma entrevista com um canal de televisão do Paraguai, onde que foi pela plataforma Zoom, ao vivo, e eles se falaram que as fumaças que estava tendo lá era por causa das queimadas que o produtor estava fazendo para preparar a terra para o plantio. Foi totalmente mentira, né? Porque nós tivemos lá muita fumaça na região nossa, não recorrente de incêndios lá da região, mas sim incêndios do MS, do MT, da Bolívia, que foi muita fumaça para o sul, né, que teve muito incêndio na região. A gente teve muito pouco caso de incêndio na região de produção do Paraguai. Tivemos incêndio no Chaco, onde se queimou mais de 15 mil hectares de reserva e tudo, né? Mas incêndios que foram criminosos, né? Foram pegos, inclusive... As pessoas o fazendeiro que ordenou que botasse fogo no campo foi multado e tal, né? Agora, e essas questões assim, por exemplo, de desmatamento, essas coisas, isso tem a mesma legislação que tem aqui no Brasil? Lá vocês também têm, por exemplo, compram 10 hectares lá, quanto tem que preservar ou não há necessidade de preservação? Então, a lei, em 2004 se criou uma lei de deflorestamento zero. Então, a partir de 2004, na região oriental do Paraguai, que é a região do Rio Paraná, vindo para o lado brasileiro, é proibido desmatar. A lei diz que você tem que deixar 25% da tua área como reserva. Mas como a lei não é retroativa, ela é de 94 a lei. Teve muitas áreas que foram desmatadas mais do que isso antes da lei. Então, a mesma coisa do Brasil. Então, você tem a obrigação de reflorestar 5%. Então, como tem essa lei de desmatamento zero na região oriental já há 20 anos, acontece alguns casos esporádicos que, com a conivência, com a pago de propina para órgãos ambientais, se consegue, de repente, tirar uma área. Infelizmente, isso não adianta esconder o sol com a peneira, acontece. Acontece, mas com a conivência das autoridades ambientais, inclusive. Mas é poucos casos. Mas agora, por exemplo, se eu for para lá e for comprar uma nova área, eu não consigo desmatar mais, então? Não. E nenhuma área do Paraguai? Só no Chaco. No Chaco. Mas o Chaco, o que o Chaco lá? O Chaco lá é como se fosse um Pantanal? Ele é uma extensão do Pantanal, uma extensão da Bolívia. Ele é uma área totalmente de clima diferente. Para você ter uma ideia, tem região lá, o regime de chuva anual é 600 milímetros. Então, esse Chaco não é uma boa coisa, né? A terra é muito fértil. A terra do Chaco é de alta fertilidade, pH alto. Só que ele é um silt, para ter uma ideia, os menonitas que vieram lá em 1930 colonizar o Chaco, eles conseguiram entender o clima
os pastores menonitas, eles foram muito inteligentes em fazer acercamento com os indígenas e eles foram entender como funciona o clima. Os menonitas, para plantar uma cultura, eles plantam soja. Lá eles plantam mais de 12 rubros diferentes de agricultura, né? Sésamo, amendoim, algodão, tudo. Mas eles fazem acompanhamento. Se não tiver 1 metro de umidade do solo, eles vê pela quantidade de umidade do solo, a chuva que deu. Não uma chuva de 100 milímetros, eles não se convencem. Eles têm que ver se teve uma lâmina da terra. Se aquele solo reteve, né? Reteve. Porque pode chover e escoar, né? É muito plano. Então, não, chove. Se não tiver essa profundidade de umidade, eles não plantam. Porque eles já sabem. Eles ficam 1 ano sem plantar uma cultura. Tem muito gado, né? Então, lá, quem está lá anos no Chaco, ele sempre tem reserva alimentar por 1 ano para o gado. Se ele não fizer isso, ele se sucumbe em algum ano por causa que não chove. Eles trouxeram um capim que é específico, que suporta o Chaco, mesmo ele seco, o gado ele tem proteína. Então, é outra realidade. Você passou o Rio Paraguai indo para o ocidente e para o Chaco, é outra realidade. Como é que está agora, que vocês estão vendo a questão da rentabilidade no Paraguai? Para vocês lá tem sido o custo de produção lá? Porque lá a gente tem muito defensivo, a gente vê que defensivos lá são mais baratos, não tem essa morosidade toda para aprovação. Mas como é que é a questão do fertilizante lá? Porque tem também, muitas vezes, ali vocês têm a Bolívia, que tem produção de nitrogênio, no caso para o milho, né? Como é que é a questão de tributação lá? Como é que é isso? Conta para a gente. O tema tributação, nós temos uma carga tributária de 10% do IVA, 10% em tudo, né? Então lá comprou é 10%. É 10%. O imposto de renda é 10%. Daí tem o imposto sobre ganância líquida, ganhos líquidos, que é o IDU, esse é 8%, né? Então, assim... Então é muito melhor o Paraguai que o Brasil, então, para essas coisas. Aqui a roubalheira de imposto é alta. Impositivamente estamos bem, mas a roubalheira também é alta. Nós sempre falamos assim... não, mas pelo menos um governo que rouba sobre 10% que tirou de você é uma coisa. Agora, aí quando você tem que pagar no Brasil 35%, 40% de imposto... Aí, tem uma ressalva que nós... faturamos a venda da soja em 5%. Né? Eu, na hora de vender a soja, eu faço uma fatura de venda para a empresa a 5%. Só que desses 5%, ele fica retido uma pequena porcentagem e o outro eu vou ter que ter, durante o fechamento do ano, eu tenho que ter faturas de compra para equilibrar. Então, lá no final, se eu não conseguir comparado, eu vou pagar 10% de imposto, né? Mas, tá. Se você conseguiu fechar, que você teve despesa... A despesa cobriu. Aqui realmente foi um ano que não deu rentabilidade, você não paga nada. Se hoje nós vamos ver o custo por hectare da soja, em dólar não variou. Estamos falando entre 600 e 700 dólares por hectare de custo de produção. Esse custo de produção se considera semente, adubo, defensivo, combustível, então. Mas já com colheita, com tudo isso? Sim, se nós for ver em grão de soja, esse ano ele está mais grãos por hectare do que foi ano passado, por causa que o preço baixou. Né? Você falou 600 dólares, se você pensar no custo que você falou no preço de 20 dólares, 22, você está falando de 28 sacas. É bom, né? É bom. A média de produtividade de vocês lá tem sido quanto? A média é quando você tem um bom trato cultural, uma boa agricultura de plantio direto e solos equilibrados, que você tem uma história na tua área, vocês vão trabalhar de 60, 70 sacos, em alguns casos de 80 sacos por hectare, né? Então, nossa, é bom, né? Então, tu também, quando você tem 80 sacos por hectare, o teu custo também subiu mais, né? Porque você investiu mais. Sim, investiu mais. Né? Então, e o milho tem ido bem lá também, né? O milho tem ido bem, o milho produz bem, o safrinha, né? Bastante forte a safrinha. E a gente tem, esse ano, os commodities agrícolas todos baixaram, né? Não só lá, como aqui no Brasil também, né? Então, hoje eu estava trabalhando na faixa de 150 dólares a tonelada de milho, eu vendi, né? Meu milho, eu vendi 150. Hoje estamos falando de 140, 138 dólares a tonelada, né? Porque lá nós temos o sistema assim, funciona as duas moedas, Guarani e dólar. Tudo que nós compramos e vendemos nos silos é dólar por dólar. 1 litro de veneno é dólar, 1 quilo de soja é dólar, 1 quilo de trigo é dólar, 1 quilo de milho é dólar. E o funcionário é Guarani, o combustível é Guarani. Então é igual no Brasil, certo? Nós aqui também desse jeito.
Eno, acabou nosso tempo, mas muito obrigado pela sua participação aqui, vindo direto do Paraguai para Brasília. Obrigado. Obrigado. Tá aí, gente, uma super entrevista especial para você, conhecer um pouquinho sobre a produção paraguaia, produtor de soja. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.